Fala, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Hoje a Casa do Futebol vai estar bem humorada, né? Eu tô curtindo os memes aí, como era o mundo na época né? O pessoal falando aí sobre como era o mundo na época que Neymar jogava no Santos. Mas o que viralizou mesmo, e aí eu assisti no TikTok do nosso camarada Bootfire, ele botou lá como era o mundo na época em que o Fluminense ganhava do Botafogo. A última vez em que o Fluminense ganhou do Botafogo, como era o mundo? E olha, era bem diferente, né? Eu vou trazer aqui esse meme, achei muito criativo. A zoeira criativa é a melhor que tem, né? E vou falar do Flamengo, que ontem, no sufoco, no suor, no apagar das luzes, conseguiu vencer o Sampaio correndo no Maracanã. Maracanã meio solitário, meio vazio e tal. E tá certo, né? Um campeonato pouco atrativo, mas o Flamengo usando ali o seu time, seu plantel principal, mas os reservas, né? Entrou lá com o Alcaraz, com o Ayrton Lucas, com o Juninho, com os jogadores considerados reservas. Alguns titulares entraram, Luiz Araújo entrou, o Arrascaeta e tal, mas foi bom para dar ritmo de jogo aos jogadores do Flamengo, jogadores que não atuaram contra o Volta Redonda e até poupou para a final da Supercopa Rei contra o Botafogo no domingo. Mas antes de falar sobre isso, peço o seu like, mesmo você sendo tricolor, peço o seu like, porque hoje a zoeira é contra o Fluminense. Já faz um tempinho aí no caso dos jogos contra o Botafogo, né? Mas amanhã pode ser o tricolor zoando o botafoguense e tá tudo certo. Zoeira criativa é a que eu mais gosto. E aí o Bootfire entrou lá no TikTok falando, trazendo essa curiosidade e bombou, né? Bombou. Como era o mundo na época da última vitória do Fluminense sobre o Botafogo? Rapaz, eu me assustei. A Rainha Elizabeth ainda estava viva. Pelé também ainda estava vivo. Da última vez que o Fluminense ganhou o Botafogo, o mundo estava saindo oficialmente do estado de pandemia. Rapaz, parece que foi tanto tempo, hein? O Luiz Henrique jogava no Fluminense. O Fred, que está aposentado há tanto tempo, parece, né? Era jogador do Fluminense. Olha só que loucura. Faz muito tempo mesmo. Pra você ter ideia, o Elon Musk ainda não tinha comprado o Twitter. Memphis Depay era jogador do Barcelona. Messi, que jogava no Barcelona também, ainda não tinha conquistado uma Copa do Mundo. Olha, faz tempo que o Fluminense não ganha do Botafogo. São 8 jogos, são 7 vitórias consecutivas do Botafogo. Fica a brincadeira aqui, mas realmente tem muita coisa que mudou nesse meio tempo, né? E o torcedor do Fluminense tá chateado porque o Fluminense tem crise, né? Muita gente falando assim, vai ter que jogar a Taça Rio. Não. Muita calma nessa hora. Nem a Taça Rio vai ter que jogar. A não ser que inventem uma Taça Baixada Fluminense, alguma Taça Região Sul Fluminense, para o Fluminense jogar, porque nesse momento nem a Taça Rio. O Fluminense está na honrosa, para dizer o contrário, 9ª colocação do Campeonato Carioca. Quem estava pagando esses micos era o Botafogo, né? Jogando Taça Rio. Agora o Fluminense está na briga para jogar a Taça Rio e jogando com o time titular mais tempo que todo mundo. Complicado, hein? Complicada a situação do Fluminense. E aí vamos lá. O Flamengo ontem no Campeonato Carioca venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, mas quem olha o resultado, tá 2-0 igual foi contra o Volta Redonda. Não. Não se iluda. Foi no apagar das luzes, foi sofrido, foi suado. Primeiro gol foi de bola parada num escanteio depois dos 30 minutos do segundo tempo, porque o Sampaio Corrêa estava fechadinho, o Flamengo não conseguiu furar a retranca. Foi colocando jogadores como o Wallace, jogadores da base, que o Flamengo conseguiu furar a retranca da equipe de Saquarema e venceu ali no suor, no sufoco por 2-0, entrando assim no bloco das melhores equipes do Campeonato Carioca. Então nesse momento a gente vê aí dois grandes clubes, Vasco e Flamengo, no G4 do Campeonato Carioca, dividindo ali com o líder Volta Redonda e o terceiro colocado Maricá. O Campeonato Carioca estava se desenhando de uma forma que parecia que nenhum dos 4 grandes do Rio de Janeiro se classificaria para as semifinais. Agora já acho que talvez só um não se classifique. O Botafogo já colocou o time titular, bateu o próprio Fluminense no Clássico. O Vasco, por mais que não tenha um time tão bom quanto o Botafogo e Flamengo, tá ali vencendo 1-0, o Maricá, 1-0 outro time lá, aí dá uma goleadinha ali na Portuguesa, né? Afinal, confronto português contra português, né? Confronto de compadre.
Mas eu acho que o Vasco é o time que mais tem que se dedicar nesse Campeonato Carioca. Pro Vasco, o Carioca é o Super Mundial de Clubes. Até porque ele não vai jogar, né? Ele é o único que não vai jogar do Rio de Janeiro Super Mundial de Clubes. Então, pro Vasco, o Campeonato Carioca é a taça que ele tem que abraçar de qualquer jeito. É a única oportunidade que o Vasco tem de ser campeão na temporada, é o Campeonato Carioca. Torcendo, é claro, pro Botafogo ficar fora, pro Flamengo, quem sabe, tropeçar nos clássicos. E aí, quem sabe? O sonho do Vascaíno é Vascão e mais 3 clubes pequenos. Que não seja o Nova Iguaçu, é claro, que aí é complicação pro Vasco, que é freguês. Mas é o sonho do Vascaíno. Acho difícil. Talvez só o Volta Redonda se classifique. O Maricá, que era a grande sensação, então já está em terceiro. Os times pequenos tropeçam muitas vezes neles mesmos, né? Empatam. O Maricá empatou dentro de casa com o Sampaio Corrêa. Isso aí faz com que o time perca 2 pontos e aí, chegando no confronto contra o grande, é mais difícil. O Maricá deu sorte que ganhou do Botafogo com aquele time B, conseguiu empatar com o Fluminense, né? Já grande parte do time titular do Fluminense, né? Mas conseguiu empatar. E perdeu para o Vasco, provavelmente, se o Flamengo botar o time titular, vai perder para o Flamengo. É a tendência. Então acho que o Campeonato Carioca pode, mais uma vez, ter 3 grandes, mas um clube de menor investimento certamente estará. E eu apostaria nesse instante no Volta Redonda. É possível que haja 2, Maricá e Nova Iguaçu, brigando ali pela última vaga. Isso se o Botafogo demole, ou o Vasco ou o Flamengo der mole. Tá certo? Não acredito que isso aconteça. Acho que esse Campeonato Carioca, os times cariocas estão chegando no momento certo. Na 6ª rodada, mas estão no momento. O Botafogo está na 5ª posição. Né? O Botafogo está na 5ª posição. O Flamengo está ali no G4, junto com o Vasco. O Botafogo está ali na 5ª. Quem demole, o Botafogo tem o próximo jogo exatamente contra o Nova Iguaçu. Né? Quem demole, o Botafogo vai lá, arranca mais 3 pontos e deve alcançar ali G4. Depois é só manter, mas tem 2 clássicos, né? Flamengo e Vasco. Já venceu o primeiro, tem mais 2 clássicos. Eu fico por aqui. Um abraço grande para vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.